Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um podcast 7DMA aqui. Nesse podcast, esse quadro é o quadro Go 3DX, ou seja, Go 3D Experience. Aqui nós vamos aprender ferramentas voltadas para a engenharia industrial, onde nós aplicamos essas ferramentas na indústria de um modo geral, quer seja engenharia de produto, com o CATIA V6, com Simulia, para fazer simulação. Nós vamos aprender e usar o Delmia, né, que é a parte do software que faz o plano e a simulação industrial, né, no chão de fábrica. Nós vamos ver também o 3D Excite, que é a parte de realidade virtual. Bacana, tem muita coisa bacana para acontecer. E hoje vamos verificar e ver, junto com a Gabriela, uma simulação, né, para complementar o outro vídeo que nós fizemos, que é uma pré-análise de um produtinho que a Gabriela modelou junto com a gente. Olá, Gabriela, tudo bem? Mais uma vez. Olá, mais uma vez, obrigada. E vamos lá, vamos dar continuidade a um vídeo que a gente já gravou do modelamento de um bracket. E vamos dar continuidade agora fazendo a análise linear estática dele, né? Vamos nessa, né? Vamos lá. A análise linear estática tem algumas características, né? Por exemplo, os esforços não podem variar com o tempo, a tensão de escoamento não pode ser maior do que 75%. Então, essas coisas são pontos fundamentais para o princípio da análise estática. Então, aqui no 3D, a gente vai fazer análise para ver se esse bracket vai resistir, né, ao esforço que vai ser aplicado nele. Então, aqui no 3D, a gente já modelou, né, no passo da plataforma da Dassault, a gente já modelou aqui no 3D a parte do 3D, né, do CAD, e aí agora a gente vai para a parte de simulação, que é aqui mesmo tudo integrado, se precisar exportar em outra dimensão, abrir em outro software, então tudo integrado, você já consegue tanto modelar quanto partir para a simulação, analisar a sua peça. Você vê que tem algo de design a ser aprimorado, você pode facilmente voltar para a sua peça que vai continuar aberta aqui, modificar e analisar novamente. Ou então mudar, enfim. Então, isso daí, otimização é bacana. O bacana dessa nova interface, né, Gabriela, da Dassault, que é o 3D Experience, que ele é uma interface, como você mesmo falou, uma interface integrada, né? Ou seja, na pulheta ali, você tem todos os campos, né? Você pode modificar, você pode variar entre os módulos. É bem prático mesmo. Exatamente. Então, aqui a gente já abriu, né, na nossa simulaçãozinha. E aí aqui a gente vê que tem do lado, tem dizendo os setups, né, as ordens. Passo a passo, primeiro, né? o passo a passo, primeiro o material, depois as instruções, depois os carregamentos, e, enfim, rodar a simulação e os resultados. Essa é uma simulação mais fácil, né? Que não é mais fácil do que a dinâmica. Então, a gente consegue obter ela bem tranquilo. E o interessante da plataforma também, Anderson, é que se você colocar algum desses setups, né, entrar com alguma informação errada, ele dá esse erro, né? Aparece esse erro e ele diz exatamente onde é que a simulação não está permitindo rodar e como você pode consertar esse erro para ter o sucesso aí na simulação. Um complemento aqui, Gabi, assim, interessante, é o seguinte, a Dassault, ela desenvolveu o Simulia, né, o 3D Experience, para se tornar um software fácil de aprender, fácil de manipular, e o Simulia, ele trabalha e ele tem uma memória com as boas práticas, ou seja, ele já está configurado para o perfil daquela análise. Então, por isso que a gente fala que a engenharia de produto, de um modo geral, vai acabar usando
o simula durante o desenvolvimento. O próprio projetista, o próprio engenheiro, e aí é o perfil 7DMA, né? Que é o desenvolver, modelar e analisar, ele já vai fazer isso, porque o software está ajudando. Está muito mais fácil você fazer simulação. Obviamente que existe a prática e o fazer todo dia e os conceitos que tem que trazer, né? Do FEA, do CAI. Mas, assim, está muito mais fácil. Para uma pré-análise e ter um direcionamento do desenvolvimento, e aí, obviamente, depois vai para o especialista em CAI para validar, né? Para dar o veredito, mas pode ter certeza absoluta que o desenvolvimento vai estar no caminho certo. Com certeza. Sim. E já ajuda e já otimiza, né? O trabalho. E até a forma da leitura dos resultados também é interessante. Então, vamos lá. Primeiro, ele pede para a gente setar o material. A gente vai abrir aqui o material. Deixa eu minimizar aqui. Aí a biblioteca, né? Onde tem os materiais. Materiais. Eu vou escolher o 1060. Esse aqui, ó. Tá. Joga. A gente já tá. Eu escolhi aqui o alumínio 1060. Então, a gente já dá um OK, que é esse mesmo do comando. Lembrando que esse modelo é um modelo educativo, ou seja, a gente pode escolher qualquer material. Mas, durante o desenvolvimento da engenharia, o engenheiro, o projetista, ele já sabe qual material, o engenheiro de materiais, já sabe qual material que vai usar naquela aplicação, naquele modelo, né, naquela peça. Então, vai ser adicionada a peça correta, né? Então, como esse aí, a gente poderia colocar um 1020, por exemplo, que não teria problema nenhum. Tá? Mas a gente vai usar o alumínio hoje, vamos lá. Aí a gente já tem, né, na linha, já está pré-estabelecido no projeto o material que vai ser utilizado, mas aqui é um modelo didático, né, que a gente até pegou da parceira, da SU. Então, a gente está usando algo bem didático, algo bem demonstrativo. Então, aqui agora a gente vai... Não tem aqui essa opção, porque, como eu disse, é uma simulação bem mais simples, essa daqui que a gente está mostrando agora. Mas eu vou adicionar também a malha, pois ajuda nos resultados, né? Na simulação. Então, a malha é bastante importante. Depois a gente vai ter aulas, né? Falando sobre malha, enfim. Sim. Trazendo mais o passo a passo da simulação, que parece ser um bicho de sete cabeças, mas é bem interessante. E aqui a gente pode refinar mais a malha, refinar menos. No caso, eu vou refinar ela para ter um resultado interessante. Interessante, tem essa aba aqui, né? Tem essa aba do produto. Se a gente voltar aqui na aba do produto, a gente já consegue ver a nossa malha e o nosso material. Na árvore. Na árvore. Então, isso significa que a gente já tem o nosso material aqui. Eu só dar um update, que a malha tá pedindo um update, né? Esse símbolozinho aqui. Pronto. Então, aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, na tensão do material, a gente já consegue ver de quanto é. Então, quando a gente... Nosso módulo de elasticidade, né? A tensão de escoamento. Se for lá nos resultados, a gente tem que obter resultados menores do que esse. Porque senão nosso material tende a falhar. Ok. Certo? E aqui também a gente tem como setar, enfim, as características que a gente vai analisar. Claro que depende de cada projeto, de cada situação, né? De cada material. Como a gente está trabalhando com alumínio, nessa simulação também não pode ser um material hipelástico. Então, todas essas coisinhas assim que a gente vai se aprofundar mais, né? Sim. Então, vamos para a restrição. Aqui na restrição, nesse projetinho da simulação que a gente está fazendo, eu quero restringir apenas essa superfície aqui, onde ele vai estar apoiado, em X, Y e Z. Então, eu vou usar essa restriçãozinha aqui, que eu quero nessa superfície, nessa face, e eu quero restringir o movimento dele em X, Y e Z. Eu não quero que ele me move essa face se movimente. A restrição é muito importante no impacto do resultado, né? A gente também, com calma, depois vamos nos aprofundar mais na parte técnica. Mas ela é muito importante no resultado. Logo depois, aqui, ó, depois das restrições, já temos os carregamentos aqui, né? Que vamos colocar.
que a gente pode ir por aqui, ou a gente pode aqui setar aqui no... Vamos ficar mais a visualização. Setar nessa face e ele já diz aqui, ó, o que a gente tá querendo, né? Pressão, Pode força. colocar. No caso aqui, nessa, eu vou colocar uma força de 680 newtons. Eu Ok. já... Em qual eu eixo? já Você vai setar o eixo agora, bacana. o eixo, que ele chegou aqui um pouquinho pro lado. Eu vou colocar em Z positivo, como está apontando aqui a seta, por questões de definições de condições de contorno do projeto, né? Então, isso Ok. daqui não é algo... Vou colocar nos 4. Ele mudou aqui, eu vou colocar de novo. Pronto. 680 newtons. Isso daqui foi pré-estabelecido por análise, né? Pelo que o material vai sofrer de esforços, né? Aqui nessa outra região vai ter uma pressão, vai ter um eixo aqui que vai fazer essa pressão em Newton metro quadrado, né? Já calculado de 720. Então aqui vai ter uma pressão de 720 Newton metro quadrado nessa região, né? Nesse metro quadrado vai ter uma força aqui atuando, ocasionando uma pressão de 720 Newton metro quadrado. Uhum. Certo? E aqui eu não comentei, vão ter eixos passando aqui, que vai provocar um esforço, né? Força para cima de 680 newtons, né? Tudo isso já calculado. Uhum. Então, pronto, como a gente Ou pode seja, ver aqui, pode falar. só para a gente fazer uma analogia aí dessa análise. A gente tem uma peça que ela está engastada, ela tá travada na base dela, em todos os eixos, ou seja, X, Y, Z, né? Então ela tá travada ali, em função dela tá provavelmente em uma base, enfim, está travada ali, montada em uma contrapeça, e tem um eixo na região superior que está exercendo uma força em também em Z negativo, né? Isso para baixo, fazendo com que ela fique realmente travada ali. Nas 4 flanges, né, passa um eixo, 2 eixos, né, um em cada lado, exercendo uma força contrária, né, em Z negativo. Então você vai ver que o centro ele vai estar travado e as flanges laterais vai estar sofrendo uma tensão aí, uma força contrária, não é isso? À fixação do produto. Bacana. E o importante, olha que legal, você vê que os comandos, né, é uma sequência lógica. Então ele já foi distribuído, além da árvore, né, do lado direito lá, que tem uma sequência de setagem da análise, da pré-análise, nesse caso é uma pré-análise, e embaixo tem a aplicação dos comandos, que também está seguindo uma sequência lógica, bem organizado, de uma forma bacana. Beleza. Vamos lá, assim, então. O importante dessa simulação é assim, digamos que, como é didático, né? Eu estou supondo, digamos que a gente já, uma empresa fabrica esse bracket para outra empresa, esse bracket vai em uma montagem de uma outra peça de uma outra empresa, só que era apenas fabricado. Então, o que pode estar acontecendo? Pode estar ocasionando de estar tendo fissura, né? Alguma coisa durante o processo, durante o esforço do carregamento na outra peça da outra empresa. Então, essa análise irá dizer para a gente se está ou não. Pode acontecer também da gente ver que está com muito material, a gente poderia fazer um design com alívio de material, porque a gente está vendo que a tensão está ficando muito abaixo da tensão do material. Então, tudo isso, essas simulações vão dando de resultado para a gente. Então, é muito importante hoje a gente fazer o design e a simulação, né? Não, bacana. E tem um outro módulo que a gente consegue ver aí que o software ele dá uma proposta de redução, né? Isso a gente vai ver em um outro vídeo, mas é bacana. Exatamente, que já dá a proposta, né, de alívio. Essa é uma simulação de entrada, né, digamos assim, Sim. mais simples, mas já tem simulações que vamos mostrar também, que já dá a proposta das regiões onde pode, porque ele já vê, né, onde está sofrendo os esforços, onde tem restrição. Então, ele já dá as regiões onde pode ser
retirada um pouco de material, né? Ter um alívio aí. No... Aí a gente tem economia em peso, economia em peso do produto dele, inclusive no produto final, né? Se for um produto veicular, por exemplo, se for para um carro, isso impacta muito, porque tem consumo de combustível, de energia, enfim, né? E do produto também fica mais barato, tem menos material, ele fica mais, né? mais barato. Então, pronto, já setamos todos aqui na árvore, está tudo verdinho, ele já está liberando para a gente startar a simulação. A gente vem aqui, dá um start na simulação e ele já vai começar a rodar a simulação. Como foi visto, bem simples assim, né? Só pegar todos os esforços que estão ocorrendo, como é uma simulação estática, vai ser esse esforço constante, né? Não vai variar. Então, é só a gente pegar os esforços, ver onde a peça está apoiada, restrita, fixada. O importante, assim, toda vez que a gente faz uma análise de FEA, de CAI, ou uma pré-análise, o que é que a gente faz? A gente identifica o material e tem que entender um pouco do material, o escoamento, enfim, como é que ele se comporta durante a usabilidade dele. E a análise, né, a setagem da análise, o engastamento, que é o travamento, colocar as forças, né, aplicadas, isso nada mais é do que a aplicação, como se nós estamos configurando o software de uma forma de como esse produto estivesse sendo usado. Ou seja, né, se eu tenho, sei lá, um carro, por exemplo, um banco do veículo. Então, se eu estou sentado, se eu quero fazer uma simulação da espuma, por exemplo, então eu tenho que simular uma pessoa sentando na espuma para ver a deformação dela, né? Se ela vai deformar muito, se ela vai encostar no aço lá embaixo e vai machucar a pessoa. Então, a simulação também o profissional, ele entender como que esta peça vai ser usada. Então, quais as forças que são aplicadas nela, né? Quais são as variáveis que estão atuando aí nesse produto, entendeu? Então, isto é super importante saber, né? E é uma dica aí para quem está chegando no mercado, para os estudantes, né? E os profissionais estão iniciando na carreira, saber que entender na parte de FEA, na parte de análise estrutural, entender também como o produto se comporta, né? Aí, já saiu até um resultadinho bacana. Já temos o primeiro resultado, né? Que o primeiro que ele dá aqui é a tensão de von Mises. O resultado. Pronto. Aqui o que ele dá, mas vamos começar do princípio. Aqui ele mostra como a peça iria ficar, né? Sofrendo um esforço. Formando. Aqui mostra as regiões em vermelhinho, né? Onde são as máximas. Que tem a tensão, né? Um sofre maior esforço. E a máxima de 0,0057 milímetros, né? Então vem essa tabela, né? Ilustrando os resultados aqui. Temos von Mises, como a gente já viu. Então aqui deu a tensão máxima 2,02. A gente viu lá uma tensão máxima de 6,9. Então, tem que ser 75%. A gente está vendo aqui que vai ser 75%. E o interessante é essa que vem agora. E assim, a gente pode ver, falando um pouquinho mais de von Mises, depois a gente se aprofunda mais em resultado, mas a gente vê aqui onde são as máximas, né? Então, é justamente aquela região onde a gente já tinha colocado o fillet no design, que a gente já imaginava que ia ser regiões críticas. Então, a gente já tinha colocado, mas a gente vê que aqui ele ainda está sofrendo, né? As máximas, onde o vermelhinho aqui é o ponto, quando a gente passa o mouse a gente vê, né? São pontos máximos que a gente pode, se não fosse suficiente se não passasse, né? Na simulação, ou seja, fosse maior do que a tensão do material, ele fosse romper, fissurar, a gente poderia remodelar, fazer algum alívio aqui para não acontecer isso. Não acontecer. E uma coisa interessante, Gabriela, é que você falou assim, você colocou o fillet,
porque você já sabia que nessa região que era Canto Vivo, ia sofrer uma tensão alta ali. Então, assim, à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai modelando e vai trabalhando na área, você vai percebendo algumas regiões que você precisa ou aumentar a espessura, ou diminuir a espessura, colocar um fillet, melhorar a passagem, justamente para facilitar na análise depois, na usabilidade do produto, né? E a peça ser validada, né? Porque a gente vai fazer também um outro vídeo mostrando uma peça que não vai ser validada porque não passou num teste de simulação rápido. Então, isso evita que você tenha custo de fabricação com a peça e descubra posteriormente que ela não vai suportar, que é um modelo que não é válido. Com certeza. É um resultado interessante, né? E esse também, que é um resultado interessante, que é o fator de segurança. Ele dá dando para a gente um fator de segurança de 1,37. O que é que isso significa? Que que a tensão que tem lá, né, dividido por 1,37, tem que ser menor do que a tensão de escoamento do material. Ou seja, é o fator de segurança dele. Entendeu? Coisa interessante também. Com certeza. Tem as reações da força, né? Do vetor, que também é um resultado interessante. Compressão e tração na peça, né? Onde está dando tração, onde está dando compressão na peça. Bom, e aqui a gente já tem, né, nossos resultados. A gente tem nosso fator de segurança que a gente já pode colocar na peça, nos cálculos, quando for fazer, que é de 1,7. Já tem nossa máxima tensão, ou seja, a gente já pode comparar com a tensão, voltando aqui no produto, né? Com a tensão que a gente viu aqui. Né? A gente já pode calcular tudo com o nosso fator de segurança, já sabe se... Como eu já calculei, eu já sei que é possível, né? Mas a gente pode fazer essas análises e tudo certinho. Bom, e aqui a gente finaliza a nossa simulação, né? A gente tem um videozinho aí também, né, que mostra como que ele fica. Tem duas formas de ver o vídeo. Deixa eu colocar só aqui a deformação que fica mais... A gente tem duas formas, ou clicando aqui no Play Animação, ou clicando no próprio compasso aqui do 3D Experience. Que bacana. Que ele já mostra o comportamento da peça nessa simulação. No decorrer do tempo, exatamente. Entendeu? É interessante que ele já para na condição máxima, né? Porque quando faz a análise, ele fica na condição máxima. Ele está indo do zero, do mínimo ao máximo, né? Do mínimo ao máximo. Então, para você ver... Pode até parecer, mas a peça está muito empinada, mas é ilustração, né? Porque quando a gente vê lá na deformação é 0,057, se não me engano. É que está em escala justamente para mostrar, né, como que ficou. E assim, tá vendo? A importância do profissional, nesse caso, na área de engenharia de produto, ele ter as noções, pelo menos básicas, de análise, de FEA. Justamente para ele usar essa ferramenta como pré-análise. Porque, imagina você, se você tem um profissional, quer seja engenheiro, projetista, enfim, que trabalha na engenharia de produto, e ele tem esses conhecimentos de modelamento e de análise, mesmo que seja uma pré-análise, obviamente que o projetista ou o engenheiro da peça, ele vai pegar essas informações com o engenheiro de materiais, o engenheiro de FEA, né, lá da área da empresa, enfim. Mas ele já pode pegar os carregamentos, ele já pode pegar quantos newtons que ela vai sofrer, qual é o material, enfim, se esse material tem alguma carga, né? Se ele é um material virgem mesmo, ou se não é, para poder fazer essa pré-análise. Justamente por isso, porque uma pré-análise, ela direciona o desenvolvimento do produto. Ao passo que, se você, Gabriela, não soubesse fazer pré-análise, essa peça poderia ter outra cara, né? Então, ela poderia ficar ou muito mais robusta ou mais frágil. E aí, imagina você, se levasse, sei lá, junto com um time de desenvolvimento de engenharia, levasse aí, sei lá, 6 meses para chegar nesse conceito, né? E aí,
esse conceito não passasse, por exemplo, ou tivesse hiperdimensionado, né? Tivesse muito material. Então, isso tudo influencia nos custos, no desenvolvimento, né? No desempenho do produto no final. Aí, ó, você reduziu a velocidade, né? Então, a gente consegue ver o comportamento dele de forma mais... Tá vendo? Exato, a reação da força justamente aonde? Em um canto, numa região. No canto vivo ali, inferior. Uhum. Exatamente. Aí, ó, eu quero ver um exemplo. Imagina se isso que está acontecendo nesse canto vivo, na região inferior, fosse um problema. Por exemplo, né? Não Porque fosse maior. E se, por exemplo, se esse material, com o tempo, nessa região, começasse a causar uma fissura, por exemplo, Isso. Né? A durabilidade dele seria reduzida. Aí tem que mudar a geometria nessa região, né? Enfim, então a simulação é super importante hoje para poder... E assim, desde que a gente conhece a engenharia no nível que nós conhecemos hoje, a simulação é super importante. Mas o que nós acreditamos hoje é que a simulação ela tem que estar dentro do desenvolvimento de produto e não lá em uma outra área, um outro setor, né? Lá na frente, onde você trabalha, desenvolve e aí passa para a engenharia, por exemplo, e você tem que voltar a mês de desenvolvimento. Então, a pré-análise dentro do desenvolvimento, logo no início do desenvolvimento, é super importante para facilitar aí e reduzir custos, né? E evitar problemas e prejuízos. Aí agora a gente está vendo a malha, né? A malha, realmente. Coloquei agora para dar um raio na malha, né? Porque tá mostrando as edges do material. Agora eu pedi para mostrar a peça com a malha. E a gente vê a malha. E se a gente quiser saber qual é o tipo da malha, porque nesse caso, como é uma simulação mais simples, a gente não setou a malha, né? Aí, posteriormente, vamos ver a gente setando a malha, a gente refinando a malha em alguns locais e em outros não refinando tanto. Enfim, são simulações mais elaboradas. Nesse caso, a gente não setou. Foi uma malha que o próprio software já deu pra gente, que é essa malha aqui. Então, não precisou, assim, da gente mexer, modificar na malha, refinar no local onde está sofrendo esforço, não refinar, enfim, que são assuntos, né, posteriormente. A gente vai aprofundar, né? A ideia é a gente mostrar aí a importância da pré-análise, né, para o projetista, o engenheiro, durante o desenvolvimento. Obviamente, a gente vai ter outras matérias, outros quadros que vão trazer informações detalhadas de refinamento, qual é a melhor forma de refinar, né? Quais são os momentos que é necessário refinar, enfim. Falando sobre materiais também. Entendeu? Mas bacana, excelente. Muito bom, Gabriela. Bom, pessoal, mais um vídeo aí para a gente aprofundar um pouco mais o conhecimento na área de, nesse caso, engenharia de produto, né? Onde nós modelamos e fizemos uma pré-análise de um bracket, de uma pecinha, e vimos os resultados. E a importância do profissional na área de engenharia de produto, ele saber fazer pré-análise para que ele tenha melhores habilidades e entregue mais para a empresa onde trabalha. Tá? Nos vemos em breve no próximo vídeo e até lá. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Gabriela. Tchau, tchau.